Olá pessoal, aqui o professor Rogério Bilibio do canal Professor Bilibio Responde. Interaja conosco, traga suas dúvidas, traga seus comentários, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like. Vamos fazer do conhecimento algo que vai melhorar a nossa sociedade. Bom, a pergunta de hoje, o vídeo de hoje é sobre a expressão dita branda. Ela é uma expressão mais recente e ela surgiu, no caso aqui a motivação do vídeo, porque eu já havia visto esse tema em alguns fóruns de discussões que a gente participa, alguns públicos, outros mais específicos, e também com colegas de profissão, colegas historiadores, e também houve digamos assim, uma ênfase maior nisso, quando o atual governo nomeou o primeiro ministro da educação, que talvez hoje já não, as pessoas não tenham a lembrança, que era o professor Vélez Rodrigues. Ele ficou apenas 90 dias no cargo, e naquela ocasião ele declarou que na verdade o Brasil não sofreu um regime militar. Ele passou por um regime democrático forte, foi a expressão que ele utilizou. E logo em seguida acho que logo depois disso também ele acabou sendo afastado do cargo, ele foi substituído, mas aí surgiu um pouco mais de ênfase essa questão da dita branda, da expressão dita branda, talvez um pouco assim ajustado, um pouco acoplado a essa declaração do então ministro da Educação. Pois bem, gente, é correto a gente dizer que a ditadura no Brasil foi uma dita branda? Oficialmente são quase 500 pessoas que desapareceram ou que foram mortas pela ditadura. Tem gente que usa esse número para dizer que a ditadura no Brasil foi suave, porque se ela tivesse sido altamente repressiva, os mortos seriam dezenas de milhares de mortos. Eu pessoalmente acho esse argumento bastante complicado, porque nós estamos falando de vidas humanas, e cada pessoa é um universo em si. Não existe como você dizer que a perda de uma vida humana, uma perda evitável, não se constitua numa tragédia. Então, se foram 400, 4 mil ou 400 mil, tudo isso são tragédias. Então, quantificar, dizer que a ditadura não foi tão forte pelo número de pessoas mortas, eu acho um pouco desrespeitoso até com a memória, memória histórica e memória afetiva, e a ditadura ainda, embora ela já tenha algumas décadas que ela foi abolida, mas ainda ela mexe com pessoas ainda, pessoas que viveram esse período estão vivas, filhos de pessoas que foram atingidas pela ditadura também estão. Eu acho que fere um pouco, quer dizer, fere muito, a memória histórica e o sentimento dessas pessoas. Então, o primeiro argumento aqui, pelo número de vítimas, não se pode dizer que a ditadura foi branda, Mas o argumento mais utilizado é que, na verdade, nós vivíamos numa democracia, só que tinha limites para essa democracia. E eu acho esse argumento, ele não é tão agressivo do ponto de vista pessoal como é o argumento anterior, já que esse lida com vidas humanas, mas ele é agressivo à inteligência alheia. Eu sou bem sincero em dizer isso. Você não pode falar em regime democrático onde você não elegeu os governadores durante todo o período. Você não pode falar em regime democrático onde o governo criou os partidos e disse, olha, tem este e tem aquele partido. Se a nenhum dos dois serve a ideologia, então você não tem partido político. Isso não é democracia. E principalmente você não elegia presidente. Então, falar que isso é democracia é um argumento muito aviltante do ponto de vista intelectual. Mas esse nem é o pior. Esse nem é o pior aspecto. O pior aspecto é você dizer que você vivia numa democracia com a imprensa censurada. O pior aspecto é você dizer que você vivia numa democracia e as pessoas sendo perseguidas. O pior aspecto é você chamar um professor que trabalhava no ensino noturno, que proferiu uma aula sobre o que é sindicato,
para alunos que trabalhavam durante o dia, e no dia seguinte ele ter que comparecer ao quartel da Polícia Militar, explicar o que ele falou na aula e sair de lá com um aviso: cuidado com o que você diz. Isto não é de um regime democrático. E este é um fato verídico, né, que aconteceu numa pequena cidade, que eu não vou citar aqui o nome, mas que certamente existem milhares de outros testemunhos. E veja que esse é um caso que não envolve tortura, não envolve prisão, né, mas simplesmente, né, o policiamento da atividade pedagógica. Então dizer que isso é democracia, gente, é debochar da inteligência alheia. Estou sendo um pouco duro aqui, mas esses argumentos me incomodam. O Brasil viveu sim sobre uma ditadura que não teve nada de branda, né, que torturou, que matou, que perseguiu pessoas que não eram criminosas, pessoas que simplesmente queriam a volta da democracia. E o mais triste é constatar que toda essa luta hoje ela está sendo desprezada por uma parte da sociedade brasileira que eu espero, né, esteja revendo as suas atitudes, que acha que intervenção militar é a saída para o desenvolvimento do país. Sinceramente, não é. A democracia tem a sua complexidade, tem os seus percalços, mas não existe outro sistema que possa gerir uma sociedade que não seja a democracia. A gente pode fazer adaptações, a gente pode, né, fazer críticas, e devemos, porque é a crítica que impulsiona, é a crítica que aprimora o sistema, mas sempre dentro de um ambiente democrático. É assim que nós temos que evoluir. Então, dita branda, gente, não teve. Teve ditadura, teve regime militar que sufocou toda uma geração de lideranças políticas e teve consequências que nós ainda estamos tentando superar até hoje. Né? Passado é passado, né? Nós temos que olhar para o futuro, mas a gente não pode olhar para o passado e romantizar uma página que foi tão contestável, né? Tão aviltante como foi a ditadura. É isso aí.